Nós amamos muito vocês, eu me sinto muito feliz pelo convite, muito grato ao Joju também, ao Iago, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Estar ministrando aqui nessa noite é um privilégio muito grande. Eu já fui muito abençoado por essa casa, por essa igreja. Foram muitas vezes que eu estive aqui no Arca, recebendo da parte de Deus através da vida de vocês. Muitas vezes também em conferências, em congressos aqui na igreja. Então, subir hoje no púlpito, na confiança aí do pastor, é um privilégio muito grande. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Amém. Dito essas palavras de gratidão e também ter errado o nome da primeira dama, me perdoa, por favor. Eu quero falar só algo bem breve a respeito da gratidão, que certamente você deve conhecer. Não é o tema da mensagem de hoje, mas é importante nós fundamentarmos isso no nosso coração. Quando nós agradecemos a Deus e quando nós temos um coração grato ao Senhor, por aquilo que fazemos, por aquilo que recebemos da parte de Deus, Deus, Ele faz com que a bênção dEle, com que a prosperidade dEle seja derramada na nossa vida. Quanto mais você tem um coração grato, mais você prospera, mais você anda para frente. Nós percebemos isso quando Jesus está lá no deserto e Ele multiplica os pães e peixes. Quantos se lembram dessa passagem? Levanta a mão para eu poder ver. Muitas pessoas, né? Aleluia. Então, quando Jesus multiplica os pães e peixes, Ele não fala assim, Deus multiplica esses pães em nome do Senhor. Ele não fala isso. Ele simplesmente agradece. E depois que ele agradece por aquele alimento, por aquilo que ele havia recebido, ele começa então a multiplicar aqueles pães e aqueles peixes. Então existe um poder muito grande na tua gratidão. A gratidão abre portas, abre possibilidades do céu para a tua vida. Quanto mais você agradece, mais Deus ele abençoa a tua vida, abençoa a tua casa. A própria palavra vai dizer, quando nós somos fiéis no pouco, sobre muito, Deus nos coloca. Ou seja, quando você é fiel ao Senhor, quando você agradece ao Senhor por aquela porção que você recebeu, independente do tamanho dela, certamente você também vai ser fiel e lá na frente vai reconhecer e agradecer que tudo aquilo que você recebeu veio de Deus, veio da parte de Deus. Vou contar um testemunho para vocês aqui, né? Como vocês puderam perceber, eu sou mineiro, então vocês vão me perceber falando um pouco puxado, né, no sotaque. Mas eu vou compartilhar um testemunho que aconteceu lá na minha igreja, em Juiz de Fora. Eu chamo algumas irmãs lá em amor, né? Em ovelhas, né? As minhas ovelhinhas. Então, uma dessas irmãs falou assim, pastor, vai lá na minha casa almoçar, eu quero te apresentar o meu neto e tudo mais. Eu falei assim, glória a Deus, aleluia. Almoçar é sempre bom, né? Ainda mais a gente que é pastor, solteiro ainda. Meu Deus, convida para almoçar, a gente vai mesmo. E aí eu cheguei lá na casa da irmã, ela fez aquele banquete sensacional. E aí eu comecei a agradecer a irmã, falei assim, nossa irmã, glória a Deus pela sua vida, hein? Aleluia, que coisa boa. E aí ela virou para mim e falou assim, poxa pastor, pegue mais, pode ficar à vontade. E aí eu não dei mole, né gente? Fui lá, servi de novo, aleluia, glória a Deus. E quando eu estava indo embora, aquela irmã segurou na minha mão e falou assim, aqui pastor, eu preparei para você uma marmitinha, leva essa marmita para você almoçar amanhã. Nossa, aí eu falei, eita mistério bom, aleluia, receba em nome de Jesus. Recebi aquela marmitinha ali, feliz demais da conta. E aí aquela senhora falou, se despediu de mim e o Espírito Santo do Senhor falou comigo no meu coração. Com Deus acontece da mesma forma. Quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós estamos nesse ambiente de culto, de celebração, e o nosso coração é grato a Deus por estarmos aqui, por receber aquilo que Ele tem colocado na nossa mesa, porque eu creio que cada celebração, Deus estende uma mesa e um banquete novo para a gente. Sempre há novidade para nós recebermos da parte de Deus. E eu creio que todas as vezes que você vem aqui a essa casa e você sai com o coração grato, o Espírito Santo, Ele ministra isso ao teu coração. Olha, pegue mais. Existe mais disponível para você. Não cessou, eu posso te dar infinitamente mais do que você está pensando, do que você está imaginando, do que você está planejando. E o mais incrível de tudo isso é que a bênção que Deus derrama sobre nós aqui nessa igreja, aqui nesse altar, aqui nessa casa, ela não termina aqui, ela não se encerra aqui. Mas Deus ele vai colocar aí o Espírito Santo segurando a tua mão e vai dizer o seguinte, olha, leva um pouco dessa porção para abençoar lá na sua casa, para abençoar a sua família, o seu trabalho, abençoar a sua semana, a sua caminhada de fé. Então eu creio, meu irmão, minha irmã, que aquilo que nós recebemos da parte de Deus nessa noite
vai tanto nos alimentar hoje, mas também vai alimentar a nossa vida espiritual, a nossa caminhada durante essa semana, lá no seu trabalho. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, vai ser uma semana de vitória, de alegria, de paz, de prosperidade, em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Vocês podem aplaudir a Jesus? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Muito bem, meus amigos. O título da pregação de hoje é O Poder da Palavra. Eu quero conversar com vocês um pouco a respeito disso. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Números capítulo 13, o versículo 33. Antes de nós lermos, eu quero só fazer um pequeno aviso. Eu comecei há um tempo atrás, eu recebi, na verdade, uma promessa de Deus no meu ministério, no meu chamado, sobre escrever alguns livros. Ainda não aconteceu. Eu estou me preparando, me capacitando para isso, estudando, lendo o máximo que eu puder. Eu quero estar pronto para quando Deus soprar essa graça na minha vida. Mas lá na igreja eu comecei um grupo de estudo, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, um canal de estudos, onde eu mando diariamente alguns devocionais. E eu fiz um pequeno e-book, um compilado de uma série de mensagens que eu ministrei nos últimos dias, nos últimos meses, a respeito das bem-aventuranças. Então, se você quiser baixar esse e-book de graça, free, aleluia, 0800, você pode baixar. Tem um cartazinho ali, só aproximar a tua câmera, o teu celular ali, você vai baixar, são 20 páginas, 20 páginas, a respeito das bem-aventuranças, chama Divinamente Felizes. Então, se você quiser, você pode abençoar a minha vida, o meu ministério, baixando esse e-book, compartilhando com mais pessoas, lendo. Eu tenho certeza que você vai ser edificado em nome de Jesus, tá bom? Então, vai estar ali no cartaz ali fora, você pode aproximar ali o seu celular, a sua câmera e ser abençoado e ter ali uma devocional todo dia para você ler a respeito das bem-aventuranças. Amém, gente? Maravilha. Vamos lá. O poder da palavra, Números capítulo 13, o versículo de número 33. Números capítulo 13, o verso de número 33, está escrito o seguinte: Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos garfanhotos, e a nós e a eles. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado, Jesus, porque ela é vida, ela é alimento para os nossos corações. Nós, Deus, nos colocamos disponíveis para recebermos com totalidade aquilo que o Teu Espírito Santo tem a ministrar, tem a falar conosco nessa noite. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente e pedimos, Deus, que aquilo que nós vamos receber nessa noite da parte do Senhor possa nos inspirar em fé, aquecer o nosso coração e transbordar, Jesus, por onde nós passarmos. Nós oramos no Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém. O poder da palavra. Meus amigos, certamente vocês sabem que a nossa palavra, aquilo que nós falamos, possui um poder extremamente significativo. A mesma palavra que pode abençoar alguém, impulsionar alguém a alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, os seus projetos, pode também destruir e devastar corações. A mesma palavra que constrói também destrói. Certamente você já deve ter passado por uma situação assim. Talvez você tenha começado um projeto, um empreendimento, e você ouviu uma palavra que poxa, te desanimou. Você fala assim, meu Deus do céu, mas eu estava com tanta expectativa, e depois eu conversei com esse fulano, minha expectativa foi lá embaixo. Mas ao mesmo tempo, nós também temos pessoas que chegam perto da gente e nos enchem de fé, nos enchem de alegria. Você compartilha o sonho e aquela pessoa fala assim, não, vai dar tudo certo, vai com tudo. Deus vai te abençoar, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer acontecer na tua vida. Então a nossa palavra, ela possui um poder muito grande para construir ou para destruir. Certa vez eu estava em um acampamento, eu ainda era soldadinho de Jesus, pequenininho, e aí eu estava no acampamento e eu tenho um amigo que ele toca piano, e ele toca piano muito bem. Eu vi, qual é o nome da senhora? Ana tocando o piano ali, nossa irmã também tocando piano ali, toca excelente, de forma excelente. E eu tenho um amigo que ele se chama Jonathan, e ele toca muito bem, pastor. O cara toca muito bem. Nossa, pensa num cara que toca bem esse negócio. E aí, o que acontece? Ele foi para o acampamento, a gente estava no acampamento, e ele levou um saxofone, gente. E aí eu olhei aquele negócio assim, aquele saxofone, e falei assim, meu Deus do céu, nunca vi ele tocando saxofone na minha vida. O que ele está fazendo com esse instrumento?
E aí ele entrou no quarto lá e eu falei assim, ixi, vai dormir no mesmo quarto que eu, que esse negócio aí. Meus irmãos, na hora que ele começou a tocar, misericórdia, pastor, parecia um ganso morto, gritando, meu Deus, que troço horrível, gente, era ruim demais, senhor. Meu Deus do céu. E aí eu falei assim, Jonathan, em nome de Jesus, para de tocar esse negócio, esquece, volta para o piano, volta para o teclado, esse negócio aí não vai dar certo. Mas aí depois eu consertei, né? Eu falei assim, Jonathan, ó, eu sei que você é um excelente pianista e que se você se dedicar no saxofone da mesma forma que você se dedicou no piano, eu sei que você vai se tornar, ó, um exímio instrumentista. Não hoje, mas um dia você vai receber essa graça. Então, a nossa palavra possui um poder muito grande. A forma como nós falamos interfere significativamente na vida das pessoas. Sabe, meus irmãos, no texto que nós lemos, o povo havia saído do Egito e eles passaram quanto tempo caminhando no deserto? 40 anos. Eles receberam uma palavra de Deus, uma promessa de Deus que herdariam uma terra que manasse leite e mel, Canaã. E eles criam nessa promessa, criam nessa palavra. Mas eles ficaram 40 anos vagando no deserto por causa de quê? Por causa da murmuração. Era um povo que reclamava demais, um povo que murmurava demais. Quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente murmura, mais nós atrasamos a bênção de Deus na nossa vida. Sabe? Quanto mais você se põe nesse lugar de reclamar, de murmurar, de questionar, de falar assim, Deus, mas está assim, está assado, não sei o quê, mais você é impedido de viver o milagre e a bênção de Deus na tua vida. Mas a promessa de Deus se atrasa. E aquele pessoal lá, aquele povo lá, estava passando por 40 anos de atraso, de retardo da promessa e do planejamento de Deus para eles, porque eles murmuravam demais. Eles ficavam com saudade das cebolas do Egito. Misericórdia, não aguento nem o cheiro de cebola, difícil de comer, né? E eles lá com saudade da cebola. Nossa, no Egito tinha uma cebola, e era só cebola mesmo, mas olha, uma delícia, aquela cebola com gosto de cebola, muito ruim. Sabe, um povo que reclamava demais, murmurava demais, o tempo todo. Deus se manifestava de diversas formas no meio daquele povo, colocava coluna de fogo durante a noite para aquecê-los, nuvem durante o dia para protegê-los, fazia água jorrar da pedra, e ainda assim não era suficiente. Aquele povo ainda se via na condição de reclamar constantemente, e isso fez com que eles atrasassem a bênção de Deus, o cumprimento da palavra de Deus e da promessa de Deus na vida deles. Sabe, uma coisa que nós percebemos nesse texto é que a manifestação de Deus, pastor, ela acontece em unidade, ela acontece na comunhão, ela acontece no propósito, ela acontece quando você está reunido com a tua família. A bênção não acontece de forma individual. E a maior prova disso está nesse texto. Veja bem, havia uma única nuvem cobrindo eles durante o dia e uma única nuvem também de fogo cobrindo durante a noite. Então, se você quisesse estar debaixo da provisão de Deus e do sobrenatural de Deus, você tem que caminhar em unidade. Não tinha uma nuvem para cada um. Não era uma nuvem para o fulano, para o ciclano ou para a família A ou B, não. Era uma única nuvem para todo o povo. Se você quer receber a bênção de Deus, o sobrenatural de Deus, você precisa viver em unidade, em comunidade, em família. E para viver assim, você tem que saber como que você vai falar e como que você vai comportar diante daqueles que são seus e que também estão desfrutando da mesma graça e da mesma bênção de Deus. Faz sentido isso? Então, se nós queremos receber a bênção de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, precisamos evitar a murmuração e caminharmos em unidade, caminharmos em família. É extremamente importante você estar em unidade na tua casa. Talvez você clame a Deus por uma bênção lá no teu lar, e fale assim, Jesus, eu quero uma graça, eu quero uma bênção na minha casa, eu quero a conversão dos teus filhos, mas não prioriza o tempo de unidade, o tempo de mesa. Hoje em dia, tem muitas pessoas que falam assim, mas meu filho trabalha o dia todo, chega à noite, vai direto para o quarto, dorme, só vejo ele no outro dia e olha lá, no final de semana. Lá em Juiz de Fora acontece muito isso, aqui não acontece, mas lá em Juiz de Fora acontece demais, meu Deus. Sabe, diversas mães falando para mim que não conseguem ver o filho mais. Diversos pais, avós dizendo que não tem mais contato com o filho, porque está preso dentro do quarto. E a casa não possui esse ambiente de unidade.
Se não possui ambiente de unidade, não possui ambiente de graça. Não tem milagre. Mas se tem unidade, se tem comunhão, tenha certeza, a bênção de Deus vai ser derramada e vai ser estendida. Então valorize o tempo em comunhão com a tua família. Sabe, que seja na parte da noite, senta na mesa, jantem junto, em comunhão, orem junto. É extremamente importante isso, porque isso libera a graça e a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas. Então, nós percebemos que a unidade, ela traz também a bênção de Deus e o cumprimento da promessa de Deus para nós. E aqui nós chegamos no capítulo 13 de Números, aonde nós lemos o seguinte texto que diz que vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem nós parecíamos gafanhotos e também parecíamos ao olhar deles. Então veja bem, Moisés ele finalmente chega lá na terra prometida, em Canaã, mas ele não toma posse dessa terra. Ele manda 12 espiões, 12 espias, para ver como era essa terra, como era aquele ambiente, o que tinha lá. Mesmo Deus já tendo falado para ele o que tinha lá dentro, o que tinha naquele lugar. Deus já havia falado para Moisés como era a terra, como ele iria conquistar a terra, como ele ia tomar posse daquele ambiente, mas ainda assim, Moisés se viu na necessidade de mandar ali alguns espiões para testificar aquilo que Deus havia falado no coração dele, havia falado para o povo. E aí foram lá 12 espiões. E quando esses espiões voltam, eles trazem a seguinte notícia para o Moisés. Eles falam o seguinte: Moisés, a terra realmente é uma terra muito boa. A produção lá é farta, mas tem um detalhe: as fortificações são muito altas, os muros são muito altos, são enormes. E acima de tudo lá tem gigantes. E nós parecíamos perto deles como gafanhotos, como insetos. E nós certamente, se eles nos vissem, nos enxergariam como gafanhotos também. E ali, essas palavras começaram a desmotivar Moisés e a todo aquele povo. Todo mundo começou a ficar abalado com essa notícia. Ao mesmo tempo que eles ficaram felizes por saber que era a terra prometida, que era uma terra de bênção, de conquista, de milagre, que era o que Deus havia falado para eles anteriormente, eles começaram a ficar preocupados, porque haviam ali algumas barreiras, aparentemente, que impediam eles de tomarem posse daquela terra. Então aquelas 10 pessoas começaram a reclamar e a murmurar e a dizer o seguinte: olha, tem muito gigante lá, tem umas pessoas muito grandes ali naquele lugar, e ali isso começou a contagiar o povo. E nós vemos a postura de 2 homens, chamados Josué e Calebe. E aí eu quero ler com você o que está escrito. Se você pode, vamos acompanhar. Lá no versículo de número 30, Números do capítulo 13, o verso número 30. Deixa eu só conferir se é isso mesmo, gente, aleluia. Está escrito o seguinte: e Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: Senhor, subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Então olha o que Calebe e o que Josué eles fizeram. Eles calaram, eles cessaram a voz daqueles outros 10 que estavam reclamando, que estavam murmurando e dizendo que eles não seriam capazes de conquistar e de possuir aquela terra. Eles se levantaram com autoridade, com graça e disseram o seguinte: não, peraí, nós vamos conseguir entrar lá, nós vamos conseguir possuir essa terra. O Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, quem será contra nós? Quem que vai nos impedir? Sabe, meus irmãos, certas vezes você vai precisar ser como Calebe, como Josué. Você vai precisar silenciar as vozes que vão tentar falar que não vai dar certo, que não vai conseguir. E pode ter certeza, meu irmão, as palavras que vão te desanimar sempre vão ser maiores do que as palavras que vão te animar. Veja bem, eram 10 pessoas contra 2, mas em nome de Jesus, Deus vai ungir você, vai capacitar você para poder, na autoridade do Senhor, silenciar essas 10 vozes e fazer com que a voz de Deus e a palavra de Deus se cumpra na tua vida. Você pode receber tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você pode receber. A tua família, ela não vai ser uma bênção, ela já é uma bênção em nome de Jesus. Você já é próspero em nome de Jesus, o seu trabalho é abençoado, a sua escola, o seu colégio, a sua faculdade, o que você for fazer já é abençoado, já existe uma palavra dizendo que você vai conquistar, que você vai conseguir, que você vai herdar a terra.
E aí você vai precisar dizer para essas outras vozes o seguinte: olha, peraí, não importa se tem gigante, não importa se tem adversidade, eu sei quem me prometeu e eu sei que Ele é fiel para cumprir, eu sei que Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu imagino, eu sei quem é por mim. Sabe, Josué e Caleb, eles tiveram essa convicção de que o Senhor era por eles, que o Senhor estava com eles, que a promessa de Deus iria se cumprir, iria acontecer. Eles começaram a dizer palavras de ânimo, de motivação, começaram a declarar profeticamente que de fato eles viveriam o tempo favorável do Senhor na vida deles. Você precisa começar a declarar isso em nome de Jesus. Na tua casa você tem que começar a declarar: olha, eu vou viver o ano aceitável de Deus no meu lar. Não existe gigante que vai me impedir de conquistar aquilo que é a promessa de Deus para mim. Se a palavra diz que eu e a minha casa vamos servir a Deus, eu tomo posse disso em nome de Jesus. É uma promessa de Deus para você, independente de quais gigantes a tua família tem enfrentado. Pastor, mas você não sabe a minha realidade, você não sabe como os meus filhos são, você não sabe como o meu casamento é. Olha, eu não preciso saber o tamanho do teu gigante, eu preciso saber o tamanho do Deus que você tem. Se você sabe o tamanho do Deus que você tem, não importa o tamanho do gigante, o destino dele é um só, é o chão em nome de Jesus. Eu oro para que você receba com totalidade daquilo que Deus prometeu para você um dia. Eu estou aqui nessa noite como um Josué e como um Caleb dizendo: olha, vamos adiante, a terra é nossa, a bênção é nossa, nós vamos herdar a promessa de Deus. Nós estamos há 40 anos plantados aqui nesse lugar, gente, e vocês já receberam muita coisa da parte do Senhor, isso eu tenho convicção, mas não se encerrou. Assim como eu disse no começo, quando você é grato a Deus por esses 40 anos de bênção, de milagre, da manifestação da glória de Deus, Deus ele vira para vocês e fala o seguinte: olha, existe mais para vocês, igreja do Butantã, existe algo maior para vocês receberem da parte de Deus, existe algo que vai ser estabelecido aqui e que vai tocar a cidade de São Paulo, aleluia. Existe algo que vai ser liberado aqui, que vai alcançar os bairros, vai alcançar as famílias. Você crê nisso? Gente, recentemente eu tive uma conversa com um adolescente. Eu sou pastor de jovens lá da igreja e às vezes eu converso com a juventude, com os jovens e tudo mais. Às vezes não, né? Quase sempre. Aleluia. E aí um adolescente, ele foi me explicar o que é fé. Olha que bonitinho, como é que ele explicou. Eu falei assim: pô, pastor, eu estou entendendo o que você está falando aí, né, sobre fé e tal. A gente fez uma série lá a respeito disso. E aí você: ah, não, agora eu entendi. Fé, então, é você fechar o seu olho, imaginar, e aí na hora que você abre o olho, acontece. Aí eu falei assim: cara, é isso mesmo, que profundo isso. Parece que é simples, mas é a realidade. A fé é o seguinte: é você fechar o teu olhar natural, os teus olhos naturais, e começar a visualizar pela fé aquilo que Deus vai fazer. Sabe, quando você imagina, simplesmente para imaginar, vamos supor, a gente fecha o olho aqui agora, e a gente imagina uma praia, um sol, água de coco, aleluia. Mineiro gosta de praia, aleluia, é verdade. Aí você está imaginando lá, aí quando você abre o olho de novo, aí você vê que você não está na praia, você está lá no escritório, aquela realidade dura, difícil, árdua. Então isso é o que o olhar natural faz, te proporciona, mas a fé não faz isso. A fé, você fecha os seus olhos, você visualiza aquilo que Deus tem para você, e quando você abre os seus olhos, aquilo que você viu pela fé se materializa na tua frente. Isso é o poder de Deus, isso é a graça de Deus. Talvez você vai entrar na tua casa hoje, vai fechar os teus olhos naturais e vai começar a enxergar pela fé o ambiente transformado. Talvez você vai entrar na igreja nesses dias aí, vão começar a enxergar pela fé um ambiente transformado, vão fechar o olhar natural e vão começar a receber visões de Deus. E eu tenho convicção que quando vocês abrirem os seus olhos naturais, vocês vão testemunhar e testificar a transformação feita por Deus no ambiente. Deus, ele pode modificar tudo. Lá em Filipenses, se eu não me engano, diz que é Deus quem determina as estações, e não é as estações que determinam o nosso Deus. Então é Deus quem muda o ambiente, não é o ambiente quem muda ou dita como que vai ser o comportamento de Deus. Muitas vezes nós baseamos pelo clima, não é verdade? Se está sol, a gente tira o casaco. Se está frio, a gente coloca o casaco. Agora isso não acontece com Deus, porque é Ele quem diz se vai fazer sol, se vai fazer chuva, se vai fazer... Ele quem rege todas as coisas, amém? Então veja bem, existe poder na tua palavra, de edificar, de profetizar,
de impulsionar e também de destruir, mas que nós sejamos usados nesse tempo como Caleb e como Josué, liberando palavras proféticas de ânimo, que essa igreja nesse tempo de celebração, de aniversário, vocês possam uns com os outros, debaixo da mesma nuvem, do mesmo sobrenatural, liberar palavras, em vez de falar assim, nossa, que saudade da cebola. Não, vamos falar assim, olha, existe uma terra para nós, vamos conquistá-la em nome de Jesus, ela já é nossa em nome de Jesus. Que sejam palavras assim de ânimo, de encorajamento. Certa vez, Jesus ele se surpreendeu com um homem, um centurião. E essa passagem é sensacional. Jesus ele se surpreende com esse centurião por causa da fé dele. Um dos seus empregados estava doente e ele pede para um dos seus funcionários irem até Jesus e dizer que esse empregado, esse servo, estava doente, que era para Jesus ir lá curá-lo. E aí Jesus vai em direção à casa desse centurião, desse oficial. E quando Jesus estava quase chegando naquele lugar, o que acontece, gente? O centurião pede para que alguns amigos vão adiante e falam o seguinte, olha, Jesus, o Senhor ali, ele reconhece que existe autoridade de Deus em você, e ele não se vê digno de recebê-lo na sua casa, mas ele crê que aquilo que o Senhor falar aqui, que o Senhor declarar aqui, essa palavra de cura vai chegar lá, e ele vai ser curado. E aí Jesus se surpreende e fala assim, nossa, eu nunca vi uma fé do tamanho dessa, uma fé como essa. E ele falou assim, olha, pode ir embora, que lá vai estar a cura, vai ser curado o servo desse centurião. E aí eles chegam lá na casa do centurião, do oficial, e quando eles chegam lá, de fato eles testificam que aquele homem foi curado exatamente na mesma hora que a palavra de Cristo foi pronunciada lá no caminho. Sabe o que isso significa, gente? Eu creio muito que aquilo que Deus liberar aqui hoje vai tocar lá na tua casa. Eu creio muito que a palavra de Deus que vai ser liberada nessa noite para a tua vida vai encontrar refúgio, destino, caminho lá no seu trabalho, no seu colégio, na sua rua. Ah, pastor, mas a minha rua é muito perigosa. Ei, o que Deus disser aqui vai acontecer. Você crê que aquilo que Deus falar aqui nessa noite vai mudar lá fora? Vai transformar o ambiente lá fora? Vai restaurar casamentos lá fora? Vai restaurar relacionamentos lá fora? Vai gerar cura lá fora? A palavra de Deus tem poder. Se a nossa palavra já possui esse poder de impulsionar, de incentivar, o que dirá a palavra de Deus? Que é a palavra criadora de todas as coisas. Quando Deus fala, acontece, não vai acontecer, já acontece. Quando Deus promete uma terra prometida para o povo lá, uma terra prometida, aleluia. Quando Deus ele faz a promessa de Canaã, ele não estava indo preparar um lugar, já havia um lugar preparado. O povo só precisava caminhar em direção à visão de Deus. Deus ele nos dá a visão, mas ele também nos dá o quê? A provisão, ou seja, os recursos necessários para nós caminharmos até o cumprimento daquilo que já é realidade. Se Deus disse que você vai ter um chamado, um ministério próspero, isso não vai acontecer, isso já está acontecendo. Caminha diante disso, caminha nessa direção, em nome de Jesus, que você vai ver e vai testemunhar o milagre e a manifestação de Deus na tua vida. Aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir e para surpreender a tua vida. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus, eu já estou encerrando, eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. A palavra de Deus diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Em Efésios 2, o capítulo 6, está escrito que Deus, ele nos ressuscitou com Cristo e ele nos fez assentar nas regiões celestiais juntamente com ele. Olha que poderoso isso. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, nós estamos em Cristo. Meu querido irmão, eu quero que você entenda isso, você está em Cristo Jesus. Sabe, vou dar um exemplo que eu dei esses dias lá na igreja. Esta aqui é a minha Bíblia, e eu posso colocar o meu óculos dentro dessa Bíblia. Coloca aqui, vou colocar aqui o meu óculos aqui dentro. E eu posso mandar essa Bíblia lá para Belo Horizonte, que o meu óculos vai chegar lá também. Vai estar junto lá. Sim ou não? Se eu mandar para os Estados Unidos, vai chegar e o meu óculos vai junto, vai estar aqui dentro da Bíblia. Nós estamos em Cristo, ou seja, nós vamos aonde Cristo vai. É como você está aqui dentro dessa Bíblia. Se Jesus vai para a direita, você vai para a direita. Se Jesus vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Se Jesus caminha por sobre as águas, você também caminha, irmão. Se Jesus acalma a tempestade, você também acalma, porque você está em Cristo, e se Ele faz, você pode fazer. E Ele ainda fala mais, Ele fala assim, olha, você pode fazer as obras maiores ainda do que eu já fiz.
Você está em Cristo Jesus. E sabe qual que é o mais poderoso disso? Se eu mandasse a Bíblia lá para minha casa, lá para minha cidade, para os meus pais, eles vão receber a Bíblia e eu falar assim, olha pai, mãe, pega o óculos que está dentro da minha Bíblia. Antes deles pegarem o meu óculos, eles vão ter que pegar na Bíblia. Sim ou não? Vão ter que encostar na Bíblia. Sabe o que isso significa? Que a tua vida, ela está blindada por Jesus. O diabo não pode tocar em você. O diabo, para tocar em você, ele vai ter que tocar em quem primeiro? Ele vai ter que tocar em Cristo. E em Cristo o diabo não pode tocar. Em Cristo o diabo não pode encostar. Então, se você está em Cristo, você está blindado, você está assegurado, você está guardado pelo Senhor. Não existe doença que pode tocar na tua vida, não existe enfermidade, não existe desespero, crise, não tem nada disso. Ansiedade, depressão, não. Você está em Cristo, tudo se fez novo. Você está em Cristo, você pode tudo naquele que te fortalece. Não é porque você é muito bom, mas é porque Deus está com você, Deus está protegendo você. O Senhor está te envolvendo com glória, com autoridade, com capacidade para alcançar a promessa dele para a tua vida. Nós estamos em Cristo e em Cristo podemos todas as coisas. Quando o Iago estava lá em Belo Horizonte, eu compartilhei algo com ele em Juiz de Fora. Ei, meu Deus, eu vou acertar essa cidade, é tudo muito novo para mim, pastor. Quando eu estava em Juiz de Fora, o Iago estava lá, e aí eu compartilhei com ele uma história que dizia o seguinte: certa vez, uma criança, ela estava andando na rua com uma caixa muito bonita, de presente. Ela havia recebido esse presente e ela estava andando feliz, empolgada, pastor. Nossa, Deus, e tá aqui, anda, pula. Aí chega alguém para ela e fala o seguinte: ei, o que tem dentro dessa caixa aí? Por que você está tão feliz? Aquela criança fala assim: eu não sei o que tem aqui dentro, não. Aí o cara fala assim: mas como é que você não sabe o que tem aí dentro? Você está feliz, está pulando? Ela fala assim: eu não sei o que tem aqui dentro, não, mãe. Aí o cara fala assim: não, mas não é possível, como é que você está feliz sendo que você nem sabe o que está dentro dessa caixa? E aí aquela criança, na sua simplicidade, falou assim: olha, eu não preciso saber, foi meu pai que deu. Sabe, gente, isso é o que Deus faz conosco. Se você tem a segurança que veio de Deus, se você sabe quem te entregou, quem prometeu, quem falou, não importa como, não importa quando vai acontecer, não importa o que vai acontecer, o que importa é que você tenha segurança de que foi o teu pai que prometeu, o teu pai que te entregou, o teu pai que te confiou. Se ele te confiou, vai acontecer. Já é motivo de você se alegrar, já é motivo de você sorrir, de você vibrar de alegria. Amém, gente? Amém. Vocês estão comigo? Glória a Deus por isso. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Certamente você deve ter entrado aqui nesse ambiente com N pensamentos, planejamentos sobre essa semana, sobre esse ano, sobre esse mês, sobre esse tempo de aniversário, de celebração. Eu sei que tem muita coisa que a gente precisa fazer, organizar, né, e tudo mais, mas eu quero só que vocês tenham esse entendimento, que todos os teus planos, antes de serem seus, eles precisam ser de Deus, e se eles são de Deus, vai acontecer. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus, Ele sempre vai estar no controle de todas as coisas. No tempo certo vai acontecer, eu não sei como, não sei quando, mas eu sei que vai acontecer. Eu sei que Deus vai fazer algo grandioso, poderoso na tua vida. Eu quero que você coloque na tua mente agora aquilo que tem pesado o teu coração. Se é que existe algo que tem tirado a tua noite de sono, tirado a tua paz. Sabe, se você recebeu algum dia uma promessa de Deus, uma palavra de Deus a respeito do seu relacionamento, a respeito da tua família, do teu chamado, eu quero que você lembre dessa promessa nessa noite. Quero que você traga à memória aquilo que Deus falou com você um dia. Pastor, mas faz tanto tempo, já faz tantos anos, olha, não importa o tempo, vai acontecer. Olha Abraão recebeu o cumprimento da promessa dele no auge dos seus dias, mas ele recebeu. Deus foi fiel, Deus vai ser fiel, Ele vai permanecer fiel. Então coloca na tua mente aquilo que Deus um dia colocou para você. E acima de tudo também coloca aquilo que Ele prometeu para essa igreja. Aquilo que você já ouviu a respeito dessa igreja. Feche os seus olhos. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você vá se lembrando disso, dessa palavra, e comece a declarar pela fé o cumprimento dessa palavra em nome de Jesus.